Oi, gente, para você que não conhece, essa é a nossa casa, a nossa sede da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. E eu tô aqui para fazer um pedido especial, que vocês já sabem. Vocês que ajudam a manter essa sede, estamos aqui no intervalo de uma das nossas reuniões e eu aproveitei para fazer esse vídeo. Você que já se inscreveu no nosso canal, que conhece o nosso trabalho ou que já frequenta essa casa, nos ajude. A gente precisa da sua doação, da sua colaboração para seguir com esse trabalho. Essa é aqui a nossa casa querida, onde a gente recebe vocês e onde a gente desenvolve o trabalho da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Os espíritos, como sempre, nós saudamos, encarnados e desencarnados. Então, um prazer mais uma vez estar aqui nesta casa, né? Nesta casa de oração, como diz o irmão Carlinhos Conceição. Oficina de trabalho, escola e momento de aprendizado para a tarde de hoje. Então, na tarde de hoje, a casa nos confere um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a missão dos espíritas. Verdade? Então, a missão dos espíritas. Qual é a nossa missão? Aqueles que abraçamos a doutrina espírita, agora, nesses últimos momentos em que o planeta Terra está em processo de transformação. Não só o planeta materialmente, como nós, os espíritos, né? Que é o mais importante. Porque somos nós que determinamos as nossas moradas, os nossos estados emocionais, mentais e espirituais. Então, os chamados do Mestre Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, né? E para nós da doutrina é o governador espiritual do planeta, ele nos confere vários chamados que foram feitos desde o início em que ele chegou à Terra. Então, existe um capítulo no Evangelho que é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, essa bênção desse capítulo foi o nosso Evangelho do dia 2 de novembro, o centenário do Instituto Kardecista. Fizemos um banquete espiritual, mais de 100 pessoas naquele salão que você conhece, enorme lá, cheio de madeiras. Não teve cadeira que a gente tirasse de tudo quanto é lugar para botar gente. E quando eu abro o Evangelho, capítulo 18, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os chamados continuam sendo feitos e poucos se escolhem para esse chamado. Porque nós já vimos pelos estudos que nós fazemos, Deus não escolhe, Jesus não escolhe, os Espíritos não escolhem, né? Nós todos podemos nos apresentar, arregaçar as mangas e dizer, eu quero trabalhar, eu desejo, eu quero servir, porque eu servindo eu sei que eu estou contribuindo com a minha evolução espiritual, sem sombra de dúvida, em toda e qualquer seara. E Kate me perguntava como foi o congresso, terminamos agora o 20º Congresso Espírita da Bahia, né? Excelente como sempre. E o tema central foi justamente o espírita no mundo. Qual é o papel do espírita no mundo, esteja ele onde estiver, em Salvador, no Acupe, em Brotas, na Bahia, no Brasil, em qualquer parte do mundo, a proposta é a mesma. E aí nós vamos no Evangelho, o Espírito que traz essa mensagem é o Espírito Erasto, e ele se diz discípulo de Paulo. Traz as psicografias, alguns assinam, e diz Erasto, sou o mentor espiritual do médium. Aquele médium que trouxe aquela comunicação, que pode ser um médium ou uma médium, trouxe essa para nós, missão dos espíritas. E ele diz assim, desenvolvei a solidariedade entre todos, estabelecendo com os membros da Grei Espírita principalmente, onde desenvolve o sentimento, a razão, o pensamento, fraternidade, como uma grande família que aceitou o convite de Jesus e está aqui. Em outros capítulos do Evangelho, nos fala sobre os obreiros do Senhor e coloca os espíritas como que os trabalhadores da última hora. Então, que última hora é essa? Há milênios que o Mestre vem nos convidando e sabe Deus por onde nós andávamos. E resolvemos, no apagar das luzes agora de alguns séculos para cá, quando, meados do século XIX,
os espíritos começaram a chamar de novo, em nome dele, e nós, em algum lugar que estávamos, nos preparando. Agora não, agora eu vou atender o chamado desse mestre. Não dá mais. Então o planeta está numa outra fase, a humanidade está passando por uma outra fase, e nós resolvemos trabalhar agora nesses últimos momentos. Por isso são considerados os obreiros. Então, não são os melhores nem os piores. Apenas aceitamos o convite agora. Como para Jesus, tanto faz aceitar lá no início, como aceitar já no processo de decantação e de purgação do planeta, tanto faz. Ele abraça a todos da mesma forma. Então, os espíritas é um grupo de pessoas que sintonizaram com a mensagem do Consolador enviada por ele, no capítulo lá de João, no Evangelho 6º, que diz assim: eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará o que, mestre? Um outro Consolador. E esse com um grande diferencial. Qual é esse diferencial? Vai estar contigo para a eternidade, para sempre. É o grande diferencial. Aí a gente toma um susto. Como? Os discípulos já vieram, os profetas vieram, o próprio Jesus esteve conosco. Todos retornaram, saíram da nossa visão material. E agora ele promete um que vem para ficar eternamente. Então, com o passar do tempo, esses mesmos espíritos que compõem a organização da codificação vêm nos dizendo que há um conjunto de conhecimentos orientado por esse mestre chamado Jesus de Nazaré, e todos que aderem a ele são conhecidos como cristãos. Então, os espíritas são cristãos porque estamos aderindo ao Evangelho, aderido aos ensinamentos cristãos da primeira hora, que não são diferentes dos dias de hoje, apenas mais claro, esclarecidos, de uma forma que nós possamos entender, compreender, viver e ajudar o outro também a entender. Então, nós lembramos dos da primeira hora, aqueles que deixaram se tocar no íntimo, com a presença dele e com a mensagem. Não podiam dizer, não podiam afirmar, escondiam-se, mas sentia já que essa mensagem é uma mensagem libertadora. E aí chegou em determinado tempo, cada um de nós, aqueles que já aderimos, fomos encarnando. E chegando aqui por algum motivo, ouvimos falar de doutrina espírita ou de espiritismo e ficamos curiosos em saber, né? Eu quero conhecer, ou eu tenho necessidade de conhecer. E os espíritas chegaram e tomaram conta do mundo, porque em vários locais, aqueles que assim o permitem, já existem núcleos que foram criados com esse objetivo para que os espíritas possam contribuir com a evolução da humanidade. Mas a missão dos espíritas, logicamente, ela está atrelada ao quê? A missão do espiritismo. Qual é a missão do espiritismo? Tem que ser a mesma, nossa, que aderimos à doutrina. Então, seu fim é o melhoramento moral da humanidade. O espiritismo vem para nos auxiliar na nossa melhoria moral, no conhecimento intelectual, conhecer, relembrar, como ele mesmo diz. Enviarei o Consolador. Para quê, mestre? Para dizer o que eu não posso dizer agora, naquele tempo. Para relembrar o que vai ser esquecido, o que eu estou dizendo agora. E para fazer com que o indivíduo perceba que existe uma causa superior a tudo, que é a causa mantenedora da vida, que nós chamamos Deus. Então, tem um objetivo? Tem. E Allan Kardec, como o grande questionador dos espíritos, pergunta qual é a nova moral que essa doutrina traz. Se muitos conhecem Jesus aqui no Ocidente, essa moral estranha nenhuma, é idêntica à dele, porque o processo, o trabalho, a construção está sob a orientação desse espírito que nós conhecemos como Jesus da cidade de Nazaré. Então o espiritismo começa a se estabelecer com lutas, com trabalho, com organizações, tanto de um plano como do outro.
porque é uma doutrina essencialmente codificada, onde os espíritos do lado de lá tocaram o fio e chamaram quem estava do lado de cá, porque estavam em condições, como médium que eram e que são ainda hoje, para trazer as notícias. E quantos colaboraram com Kardec? E o passar do tempo, a doutrina começa a se estabelecer diante das lutas, e ao mesmo tempo o trabalho começa a avançar de tal maneira que hoje, quem sabe, nós já poderíamos dizer, como naquela época, quando começaram a perseguir os primeiros cristãos, os soldados romanos, eles perguntavam: onde é que vocês estão? Onde é que vocês se escondem? Onde estão os cristãos? E alguém disse: estão aí por toda parte. E ele achou uma ousadia essa resposta. E disse: como por toda parte? Ah, por que, Senhor? Os cristãos estão se desenvolvendo como grãos de farinha. Estavam em toda parte e eles não viam ninguém. Porque foram estabelecidos no anonimato, no medo, no terror, porque a perseguição não parava. Então, no processo do Espiritismo não foi diferente. Tivemos as várias inquisições da época e vários processos também atingiram a doutrina espírita. Mas os espíritas estão aí, estamos aqui, em pleno século XX, trabalhando no mundo. E a nossa tarefa precisa estar atrelada à mesma missão do Espiritismo, que é ensinar a sintonizar a vontade de Deus para nossas vidas. Então, o que nós estamos aprendendo na Casa Espírita, porque foi onde nós começamos, né? Alguns núcleos começaram em suas próprias residências, porque as pessoas tinham interesse, tinha alguém que tinha a obra lá, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? Começaram a estudar lá no anonimato e de repente o espaço ficou pequeno. Vamos alugar um local maior para poder a gente congregar mais gente, né? Assim, quando pensa que não, os encarnados não estão sozinhos, porque médios somos todos nós, em qualquer lugar que nós estejamos, eles também estão. E aqueles mais aguçados começaram a receber as primeiras comunicações, dizendo: olha, este grupo aqui tem um compromisso, vocês não estão junto ao acaso, existe um planejamento para que vocês possam dar continuidade ao estudo, ao aprimoramento, à divulgação e conhecer melhor a vida do plano espiritual, da qual nós fazemos parte, da qual nós nunca saímos, para a qual nós retornaremos e permaneceremos, porque aqui é tudo passageiro. Nós estamos aqui de passagem, não é assim que nossos avós diziam? Essa chuva vai passar. Nada nos pertence, a não ser o que nós estamos fazendo de nós mesmos. Então, a missão do Espiritismo, aprender a amar a Deus e ao próximo, transformando-se pouco a pouco de ordem moral. É lento, gradual e contínuo, porque coisa alguma se transforma de uma hora para outra. Então, tudo isso é autoconhecimento, é autodescobrimento de saber que nós somos capazes. Ainda não chegamos lá, mas com certeza chegaremos, porque essa é a meta dos espíritos. E nós, os trabalhadores espíritas, os integrantes de uma casa espírita, integrantes do movimento espírita, estamos ligados a uma grande organização que compõe o planeta. Então, todos têm uma tarefa no planeta, porque nenhum espírito reencarna sem propósito. Lembremos da parábola dos talentos, onde ele nos diz: pelo menos um, cada um traz o talento que trouxe para desenvolver, de acordo com o seu nível e com as suas possibilidades. Então, estamos todos nesse processo. Mas Erasto, lá no Evangelho, fez questão de chamar a atenção para a tarefa que nos compete. Nós não somos melhores do que ninguém, nenhum outro espírito, como também não somos piores, porque cada um está no seu degrau de evolução. Mas quando ele nos chama a atenção para o nosso aprimoramento e a nossa tarefa, é porque tem um propósito. Está onde? No Evangelho segundo o Espiritismo, que a maioria dos espíritas, lógico, nós conhecemos. Outros ainda não conhecem.
mas eles recebem outras orientações que também vão dizer para eles, cumpra com a sua tarefa, com a sua missão. Então, as organizações espíritas estão aí em toda parte, em vários locais, tanto no campo físico quanto no campo virtual, porque os espíritos estão em toda parte, em qualquer lugar. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita, Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec coloca lá como, pela sua auréola de santidade, por trabalhar mais do que os outros, por fazer mais caridade? De maneira nenhuma. Olha o que ele diz. Pela sua transformação moral e pelos esforços que cada um de nós estamos fazendo, não para vencer o outro, mas para vencer a nós mesmos. Edivaldo hoje está trabalhando para vencer esse espírito Edivaldo ontem, no passado, numa encarnação outra. Porque eles nos dizem que agora, nesse momento, nós estamos na nossa melhor condição. Não é verdade? Porque estamos vivenciando ela aqui e agora. Podemos decidir, a palestra vem de lá do Instituto, agora lá do Pelourinho, e Jaciara Pugliese foi quem fez a palestra sobre livre-arbítrio. Nós estamos trabalhando esses temas lá na instituição esse mês de novembro, que é o mês de aniversário da casa. Então, está em nossas mãos. O livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de decidir o que vamos fazer ou não fazer. E cada um está no nível pessoal, individual, particular da nossa evolução moral. Então, reconhece-se o verdadeiro, não por aquele que já fez mais para fora, estamos fazendo para dentro. Esforço, porque nós sabemos que estamos no mesmo patamar que todos da humanidade, no segundo degrau da evolução, espiando e provando. Então, quem fizer melhor, para si é, como diziam nossos avós, né? Quem boa cama faz, nela se deita. Vocês conhecem esse ditado ou é só do meu tempo? Nela se deita. Faz uma boa cama, depois tem o prazer de experimentar. Oh, como está uma maravilha! Então, assim também são as nossas ações, as nossas atitudes, aqui e agora. Então, é a mensagem de Erasto. Aí ele pergunta, começa dizendo assim, vocês não escutaram o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo? O velho mundo é o planeta Terra da forma como está ainda. E abismo do nada o conjunto das iniquidades e trazer para novas terras com novas propostas. Trabalhai pela mudança de si mesmo, porque trabalhando cada um individualmente, nós estamos trabalhando pelo coletivo. Porque existe uma lei que se chama ação e reação. Toda a nossa ação gera uma reação que é nossa. E como nossa, contribui para o nosso progresso, para o nosso estacionamento, para o nosso avanço ou não. Só não vamos mais retroceder, porque retroceder jamais. Porque a lei divina é impulsionadora, é daqui para frente. E toda essa nossa ação, ela repercute no universo, porque nós estamos envolvidos num fluido cósmico, universal, emana do Criador, que permite que os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas orações cheguem aos canais aos quais nós estamos nos dirigindo. Então ele chama a atenção, vocês já perceberam a tempestade que está? A mensagem foi trazida em 1863. E nós estamos em 2023, já vislumbrando 2024. Então, mais de um século, ele já chamava a atenção dizendo, os tempos são chegados, os trabalhadores da última hora estão aí. Que última hora? Porque já aderimos o processo, já no novo processo de transformação. O planeta Terra passou pelo mundo primitivo, onde um dia, quem sabe, nós estávamos. Estamos no segundo mundo de expiações e provas, porque quem expia e prova somos nós, e a escola serve para isso. Vislumbrando um mundo de espíritos regenerados. E o trabalho é intenso, não para. Tudo que tiver de vir para auxiliar na nossa evolução, vem as catástrofes, as guerras que ainda são necessárias
pelo nível involutivo que a humanidade ainda se encontra, disputa por coisa alguma, coisas materiais, dominação, que a gente pensava que era daquele tempo dos filmes, não, dos dias atuais, 2023. Pandemias, endemias, mortes coletivas, assassinatos, violência, tudo isso está na hora da seleção. Outra parábola que Jesus traz, a semeadura do joio e do trigo. O joio vai ser colhido, já está sendo colhido, porque o joio está fazendo mal. Mas ele disse aos servidores, não arranque junto não. Por quê, mestre? Corre o risco de arrancar os dois ao mesmo tempo. E para mostrar que é a oportunidade que estamos tendo de ainda estar no planeta, com possibilidade de fazer a mudança. Então, vários estão deixando o planeta Terra, indo para o plano espiritual, em torno do próprio planeta. E nós ainda estamos aqui encarnados. Se ainda estamos aqui, é porque ainda podemos fazer muito mais e melhor do que nós fazemos para contribuir com a sociedade melhor. E a doutrina nos diz, quem sabe, se no passado nós não auxiliamos a construir algo parecido, que hoje estamos espiando, vivendo na mesma sociedade, para trabalhar e burilar o nosso íntimo. Então, os objetivos das casas espíritas estão atrelados ao espiritismo. E sempre que eu falo desse tópico, eu gosto sempre de lembrar. São 5 livros da codificação, não são? Vamos fazer uma sabatina aqui para ver se o pessoal está bom. Primeira obra, o livro dos Espíritos. Esse é o carro-chefe. Eu digo que esse ilumina a razão, a inteligência. Aí depois do livro dos Espíritos, 1857, depois vem o livro dos Médios, 1861. Que começa com um pequeno exemplar que não era o livro dos Médios. Que não era o livro dos Médios, ele chamava de um tratado, porque ficou tão preocupado, todo mundo ficou curioso em saber como é que eles se comunicam, queremos saber como é que a gente conversa com o Espírito. E aí ele faz esse tratado, logo depois ele vai aprimorando junto com a equipe. Aqui está, parte experimental da doutrina, o livro dos médios, dos educadores, dos doutrinadores, dos passistas, de todos aqueles que querem conhecer a doutrina. Aí depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que no primeiro momento se chamava Imitação do Evangelho. Como ele sempre esteve assessorado pela equipe, no momento da revisão, ele pega os tópicos morais do Evangelho de Jesus sob a luz dos Espíritos. E aí ele coloca, não, esse é o Evangelho mesmo, só que ele está com foco de luz maior, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, 3 obras já foram, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, depois vem a Gênese, 1868, depois o Céu e o Inferno, que vem nos dizer se existe céu, se existe inferno localizado. Então, uma casa, 4 cantos. Eu digo, no centro está o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele ilumina os sentimentos e faz com que coloquemos em prática, em cada coluna, uma obra sustentadora do Evangelho, para que os espíritas possam trabalhar calcado na codificação. E aí a equipe espiritual, em massa, se aproxima dos trabalhadores voluntários para que a sua própria redenção aconteça e, ao mesmo tempo, espalhe o Espiritismo pelo mundo. Esse momento nosso de pandemia, todo mundo aqui sabe o que eu vou falar. Quantas palestras doutrinárias as casas espíritas fizeram? E não estavam no campo físico, porque nós não podíamos estar juntos, cada um no seu departamento. Aí eu digo, cada integrante desta casa, como das outras, no momento que estava de frente a um computador, a um celular, a um notebook, no seu quarto, na sala, na cozinha, o centro espírita estava presente. E a equipe espiritual também. E isso teve um boom no plano espiritual que nós não imaginamos, porque nós sabemos que o número de casas espíritas não é suficiente para atender tantas as necessidades de encarnados
como dos desencarnados, onde o número é bem maior. E naquele momento, como ainda está acontecendo, quantos espíritos ouvem, escutam, porque os mais evoluídos têm aparelhos que nós desconhecemos, que levam para os núcleos onde eles se encontram. Então a missão nossa, preservar, conservar amorosamente o espaço físico onde nós nos reunimos, porque nós sabemos que não estamos a sós. Sem falar na condição espiritual que dá suporte para que as atividades possam acontecer. Eu costumo dizer assim, a gente está com tanto hábito de estar no centro espírita, que a gente entra e sai, e não se dá conta da estrutura espiritual que é programada antes, que é planejada, que é executada. Para quê? Para que esse momento acontecesse. E trabalham incansavelmente aqueles que estão do outro lado da vida. Como é que nós sabemos disso? Estudando, né? E os próprios espíritos muitas vezes vêm e nos dizem do que é que eles estão precisando para que nós possamos fazer da melhor parte o nosso trabalho. Os nossos mentores espirituais que nos acompanham nas tarefas, onde quer que a gente esteja. A gente viaja, a gente vai ali, a gente vai acolá. Vem cá, você que frequenta o centro espírita, como é mesmo essa coisa de mediunidade, hein? Não perguntam? O espírito entra na pessoa para poder falar, é? Essa coisa de psicografia, olha o espírito esclarecendo lá fora onde ele está. E não fazermos mais diferente. Nós vamos fazer conforme Jesus nos oferece a proposta, para que nós possamos cumprir com o planejamento reencarnatório que foi feito para cada um de nós, pelos amigos espirituais mais evoluídos, nossos parentes, os nossos familiares. E entre esse processo estava lá, olha, você tem possibilidade de conhecer o Espiritismo. Aí entra a questão do livre-arbítrio. Você vai levar a mediunidade e ela vai aflorar em determinado momento, viu? E você vai procurar os administradores da parábola dos talentos para auxiliar você a administrar a faculdade mediúnica que é do espírito e só funciona quando eles, do plano espiritual, nos chamam a atenção. Então é para isso que a casa espírita existe. É por isso que os espíritas estão aderindo para poder fazerem parte dessa grande comunidade de cristãos dos dias de hoje. Atenção! Para despertar a consciência individual e coletiva que se encontrava nublada, foi que Jesus veio à Terra nos dias tormentosos. E quando ele veio, ele trouxe a extraordinária mensagem do amor e da dignificação do ser. A partir da chegada dele no planeta, nunca mais a humanidade foi a mesma. Dezembro está chegando, e aí a gente lembra daquelas mensagens de Joana de Ângeles, basicamente, né? Quando ela nos relata sobre o nascimento de Jesus na Terra, e ela nos conta que era uma noite de céu azul turquesa, de ventos brandos e frios, quando ele mergulhou nas sombras do mundo para trazer a luz. Então, a partir daquele momento, o choro que lhe caracterizou a entrada de ar nos pulmões se transformou numa musicalidade, convidando os trabalhadores para a sua seara. Em determinado momento ele disse, a seara é grande, mas os trabalhadores ainda são poucos. Então chega um momento que o indivíduo resolve arregaçar as mangas, eu fui aproveitado, recebi o auxílio, estou sendo tratado, porque nós somos tratados o tempo todo. Agora eu preciso saber o que é que eu posso fazer para colaborar com a minha evolução e com a evolução do outro. Aí surgem os trabalhadores, os integrantes voluntários de uma instituição espírita, porque desejam agora colaborar. E a Joana que nos diz aqui, trouxe sua extraordinária tarefa, missão de amor, nunca antes, depois apresentada por outrem. Ele trouxe o de mais sublime que nós precisamos. Apesar disso, porque feria os interesses sombrios e poderosos, ele foi crucificado. Mas antes ele prometeu
eu vou enviar em nome do Pai, ou o Pai vai enviar em meu nome, um outro Consolador, um outro. Então, porque Ele é um, outros vieram antes, esse está, outros podem vir, porque à medida que nós vamos evoluindo, as formas de educação vão sendo trabalhadas pelo Pai. Missão dos espíritas. Tentaram silenciar-lhe a voz, matando como sempre faz os perversos, olvidando que as ideias somente são combatidas com outras ideias superiores. Então, mata-se o corpo, mas o espírito vivifica. A ideia permanece. E nos dias atuais, quantos estamos buscando seguir esse caminho do modelo e guia da humanidade que nós chamamos de Jesus de Nazaré? Coragem, espíritas, diz Erasto. Não mais assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. O verdadeiro adepto do Espiritismo sois os escolhidos de Deus, entre aspas, para levar essa missão adiante, que é a divulgação do cristianismo. As línguas de fogo. Assim ele dizia aos discípulos e aos apóstolos: vão, mas não vão só. Vão em dupla. Onde chegar de saúde. Deseje que a paz estejam com aqueles. Se eles não aderirem, não estiverem em sintonia, não estiverem disponíveis, retornem, porque a sua paz retornará contigo. E aí, quando nós começamos, às vezes tateando ali, tateando aqui, a gente tem que lembrar de uma outra mensagem, onde ele diz que a fé é que transporta as montanhas. Nós vivemos movidos pela fé. Aconteça o que acontecer, nós vamos continuar vivendo. Porque o espírito é indestrutível. Nós somos imortais porque existimos antes dessa matéria, durante a matéria e depois da matéria. E somos constituídos de elementos divinos que não são destruídos, como pensamento, vontade, livre-arbítrio, amor, bondade, misericórdia, consciência, liberdade. Tudo isso é a estrutura do espírito. E nós vamos e voltamos, vamos e voltamos, vamos e voltamos, crescendo, evoluindo a cada dia, a cada tempo, a cada encarnação e a cada momento. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar. Mas aqueles que estão próximos, por tanto escutarem, um dia vão ficar e calar no anonimato, porque vai cair no íntimo de cada um deles e o seu papel está cumprido. E aí eu lembro de uma criatura que conta em uma das obras do Espírita, que ela tinha o hábito de visitar instituições espíritas, aqui em Salvador, na Bahia, onde estavam internados pessoas que contraíram a hanseníase, na época era chamada da lepra, e os indivíduos se reuniam em determinado local, tinha o passe, tinha música, tinha água fluidificada, e ela deixava uns panfletozinhos com a mensagem espírita, era uma trabalhadora espírita, para cada um daqueles. E tinha um indivíduo que ele pegava, embolava, amassava e botava no bolso. E ele usava um chapéu que ele não permitia que as pessoas vissem seu rosto, porque ele tinha vergonha do estado em que se encontrava. Toda vez ela fazia isso, toda vez ela fazia isso, toda vez ela fazia isso. Depois que voltou lá, depois de muito tempo, perguntou para o fulano, disse, não está mais entre nós, ele retornou para o plano espiritual dos desencarnados. E depois de muito tempo, para sua surpresa, na reunião mediúnica onde ela trabalhava, um espírito se comunica e diz, a senhora lembra de mim? Ela disse, não, quem é você? Disse, eu sou fulano de tal, lembra do rapaz do chapéu? Que a senhora ia lá, passeava, botava música, evangelho, água, dava uma mensagem, eu pegava, botava no bolso. A senhora pensava que eu não lia, não era? Ela disse, era. Pois eu lia. Quando todo mundo ia embora que eu ia dormir, eu li todas. Vendo a missão dos espíritas. E ele, com a leitura que fazia, com certeza estava se iluminando interiormente. E sabendo que em determinado momento ele ia retornar, mas ele ia continuar vivendo. Quem ficou aqui foi a indumentária física.
Então, a nossa tarefa de espíritas, integrantes de uma casa espírita, aqueles que aderiram à doutrina por simpatia e que agora, com o tempo, estão mergulhados no estudo, porque querem se conhecer melhor, nós temos a proposta. Quando saímos daqui, lá fora, as batalhas existem. Em casa, as batalhas existem. Então, nós vamos fazer de tudo para colocar na prática o aprendizado que a gente está tendo aqui. O desespero passa longe. A tristeza pode abater, pode vir. A perda de alguém, entre aspas, né, vai nos deixar triste, vamos chorar, vamos sentir, sim. Porque as pessoas pensavam que espírita não chorava. Você sabia disso? Que espírita não chora na separação de um familiar. Disse, sim, nós também temos sentimentos, lógico. Nós não arrancamos mais os cabelos, porque a gente sabe que vai ser um perigo se arrancar os cabelos, porque aquele indivíduo foi ali e volta já. E se ele não voltar, um dia nós vamos nos encontrar com ele. Nós sentimos, oramos, fazemos diferente. Quando pensamos, lembramos o que é bom, fazemos o evangelho. Quando pensa que não, a comunidade familiar está equilibrada, graças ao conhecimento que nós estamos aderindo. Então, nós não somos espíritos somente no centro espírita, muito menos espíritas, porque cada um de nós aqui tem um local de trabalho, não tem? E lá, quando a gente chega, tem pessoas, tem outros espíritos, cada um com a sua natureza, cada um com a sua forma de agir. Aí é que a gente vai decidir. E agora eu vou fazer igual? Eu trabalho numa unidade escolar, já estou na reta final, uma unidade grande aqui em Salvador, Estado, que em determinada época, quando eu entrava em sala de aula, lá pelo ensino fundamental, 7ª, 8ª série, um grupo de alunos se levantavam. E aquilo chamou a atenção. Todo professor comentava. Aí eu chamei esse grupo e perguntei, vem cá, vocês estão vindo de onde? Ah, professor, nós estamos vindo da Escola Jesus Cristo. E sabe onde é a Escola Jesus Cristo? Lá na Mansão do Caminho. Disse, né? Pois é, lá nós temos esse hábito, sim, porque nos é ensinado pelos irmãos que trabalham lá, integrantes espíritas, e a gente aprendeu. Mas com o tempo, a maioria, que no nosso tempo a gente fazia, né? Aí foram perdendo o hábito. Eu disse, não percam esse hábito, que vocês respeitam a si e respeitam também ao outro. Então a missão é a gente instigar cada vez mais o bom e o belo que aquele indivíduo tem. Que a gente sabe que o mundo está precisando de amor, de fraternidade, de paz, e todo mundo é capaz de dar, capaz de oferecer. E tem gente que se sente o pior dos piores. Qual é esse que Jesus não abraçou? Qual é esse que Jesus não abraça? Quando chega a qualquer lugar, na casa espírita, em qualquer outra instituição, porque o objetivo do trabalhador é trabalhar e trabalhar-se também. Então, a nossa instituição, onde eu trabalho, onde fui conhecer a doutrina espírita, é lá no Pelourinho. A região do Pelourinho, há muito tempo atrás, e hoje, agora em novembro, a instituição completa 100 anos de existência lá nessa região. Imagine quantas batalhas, quantas lutas, quantas modificações já aconteceram. Quantos espíritos encarnados já passaram por lá? Eu não sou da época da fundação não, viu? Eu cheguei outro dia. Eu esclarecer para vocês. A não ser que eu estava no plano espiritual, já de olho na instituição. Olha, um dia eu vou aportar lá, naquela casa. Então, por curiosidade, por isso, por aquilo, cada um aqui tem uma razão, porque buscou a doutrina, né? Verdade? O importante é que nós chegamos. E a partir daí, nós vamos vislumbrar nossa vida da melhor forma possível. Quando faltar 5 minutos, você me avisa, viu, Pete? Porque senão eu... Faltam 15 minutos. Faltam 15 minutos, aí 1/4, tá vendo? E a Joana de Ângeles nos diz assim, uma obra de Joana psicografada por Divaldo, cujo título é Entrega-te a Deus. Fantástica. Que permaneça em vossa mente e em vosso coração a paz, que deflui da consciência tranquila, como efeito da conduta reta e dos pensamentos dignos. Ela começa essa mensagem, o título da mensagem é Carta
aos cristãos modernos. Quem são esses cristãos modernos? Somos nós, que chegamos agora nessa época da modernagem e aderimos ao cristianismo. E ela diz, com licença do irmão Paulo, aquele Paulo que fala das cartas, né? Em várias localidades naquela época, veio trazer aqui uma carta aos cristãos modernos. E disserta, falando do momento atual que o planeta está vivendo, que a sociedade está passando, que nós estamos experimentando, como proposta de mudança, de evolução. E ela começa dizendo assim, que permaneça entre vós, em vossa mente e em vosso coração, a paz que deflui da consciência tranquila. E a consciência só está tranquila quando a gente sente que o dever foi cumprido. Pode ser um dever deste tamanho, assim, mas foi cumprido, ótimo. Se a gente só pode fazer, ótimo também. Porque a quantidade não importa, o que importa é a qualidade. Com que sentimento nós fazemos? Isso é o que conta. Conta e muito. E a gente não imagina como isso resplende no plano dos desencarnados. Foi para despertar a consciência individual e coletiva que ele veio. Prometeu o Consolador, chamou um grupo de espíritos. Antes, ele formou o colégio apostólico. Chamou Paulo, Pedro, João, André, Tiago. Eu vos farei pescadores de alma, venham. Eles não conheciam Jesus fisicamente, mas no íntimo eles sabiam que aquele chamado era de um mestre. Porque não pestanejaram, arriaram as redes e seguiram o mestre. E passou por 3 fases. Primeira do chamamento, depois da educação e depois do trabalho. Chamados, escolhidos, aceitaram. Se reuniu em casa de Simão Pedro e ele ensinava. E eles aprenderam. Quando chegou o momento, ele disse, agora, ide e pregai. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Se cada um de nós que aqui estamos, que já trabalhamos nesse movimento, fizermos uma reflexão dizendo, como eu cheguei, eu não sabia nem por onde é que entrava. Mas hoje eu estou fazendo assim, eu estou amadurecendo, porque o processo é esse mesmo. É um processo educativo. É lento, gradual e contínuo. E seja para onde for que nós formos, o conhecimento vai conosco. Por isso que eles disseram que veio para ficar eternamente. Aquelas lições trazidas por ele naquele momento, junto à natureza, seguiram, toda a comunidade seguiram. Todos os mecanismos construtivos foram adulterados. Por isso que ele fez um novo chamado, que começou lá em Paris, no berço do mundo na época, se espalhou pelo mundo. E ele diz, é uma invasão organizada, que está pronta para ser agora, convocando trabalhadores para continuarem levando adiante a seara do Cristo, a seara de Jesus de Nazaré. Para serem ressuscitadas pelo Espírito de verdade, conforme ele mesmo prometeu. O Consolador chegou. Chegado o momento anunciado, as vozes do céu desceram à terra e passaram a conclamar seres humanos para a ordem, para a disciplina, para o trabalho. Então, como começou? Com as pancadas, com as batidas, com os raps, com o movimento das mesas, utilizando a própria matéria que a humanidade estava buscando como saída. Vai ter um filme agora, As Irmãs Fox. As Irmãs Fox, né? As Meninas do Barulho. Tem um livro chamado As Meninas do Barulho, porque onde elas estavam, os espíritos faziam barulho. Que eram médios e não sabiam que elas próprias ofereciam o elemento material para que aqueles fenômenos acontecessem. Então não perca o filme. O filme vai acontecer. O amor resplandece nessa hora com esse convite. A situação atual. É Joana de Ângelo que nos diz que apesar da situação afligente e ameaçadora,
correm os ventos brandos da esperança. Tudo isso vai passar. Momentos de agonia, de desespero, de violência, fazem muito barulho, porque não tem força própria. Não é divino. Só o que é divino é o bem, é o amor, a bondade, a justiça e a misericórdia, que alguns estão resistindo, que já está estabelecido na consciência do Espírito, que o bem é a meta, que o bem é o melhor. Mas alguns irmãos nossos ainda teimam em continuar, mas nem por isso nós vamos nos amedrontar, porque nós temos outras ferramentas que nem todos sabem utilizar. É o momento da meditação, o momento da oração, o momento da prece, o momento do Evangelho. Forças poderosas, que são instrumentos do divino, se fazem presentes diante de nós. Às vezes não vemos, mas sentimos a energia e o ambiente. E esses estão convocando outros para que despertem para a grande realidade do momento. Então, Joana nos diz, são espíritos lúcidos, para que assumam suas responsabilidades e laborem em favor dos melhores dias do porvir, que podem ser alcançados. Essa carta está sendo dirigida aos cristãos modernos, aos cristãos de agora, espíritos lúcidos que aderiram à doutrina e que têm que contribuir com a evolução da humanidade. Também é a principal missão do espírita cuidar de si e cuidar do outro também, para que o mundo se torne melhor. Missão dos espíritas. Cabe aos cristãos novos proceder de maneira compatível com os ensinamentos do Mestre de Nazaré. Revividos e atualizados pelos embaixadores espirituais, de forma que a dor e o desespero fujam do planeta, com vergonha, porque o bem está se espalhando. Então, cabe aos cristãos novos, ela está se dirigindo a nós, trabalhadores que aderimos e assumimos a tarefa de evangelizar na casa espírita, a tarefa de falar na exposição espírita, a tarefa de colocar a mediunidade a serviço pelo espiritismo, a tarefa de ser um doutrinador, um dialogador, um passista. Qualquer que seja a tarefa que nós assumimos dentro da casa, ela precisa eclodir lá fora. De acordo com o quê? Com os princípios deixados por ele. Nós não fazemos como nós queremos, nós buscamos a orientação dentro da obra da codificação. E aí os mentores que nos orientam, que nos regem, se aproximam, comunicam-se, falando do roteiro que estamos seguindo, que estamos no caminho certo, nos incentivando, porque ele é o caminho da verdade e da vida. E aí a gente termina a tarefa, aqui dentro, está tudo bem, está tranquilo. Senhor, eu fiz o que pude, eu estou satisfeito com o que fiz. Bota a cabeça no travesseiro, amanhã se prepare que amanhã tem mais. Porque o Espiritismo não veio para ficar feita a candeia embaixo da mesa, muito pelo contrário. Bota-se ali na parede, no velador, para todos que adentrarem possam enxergar a luz, encarnados e desencarnados. Nós não imaginamos a quantidade de seres desencarnados que foram trazidos para aqui, para o campo espiritual, para receber essa energia de nós, ouvir essas reflexões que estamos fazendo, acompanhado pelos nossos trabalhadores espirituais, e muitos estão despertando para a vida, para a realidade da qual faz parte. E muitos, quando retornam, levam o desejo da mudança. Eu posso? Sim, todos podemos. Basta que a gente queira, que a gente decida. Vontade e livre-arbítrio. Preparação, capacitação, para conhecer e fazer melhor. Essa é a nossa proposta. Então, vale a pena aqueles que tiverem interesse, leiam esta carta de Joana. Se não me falha a memória, é o último capítulo do livro Entrega-te a Deus. Carta aos cristãos novos, que eu só trouxe aqui um trecho,
para as nossas reflexões de agora. Os obreiros do Senhor. Reconstruir a cultura de padrões morais saudáveis, aplicando os recursos valiosos já conquistados com os benefícios que nós recebemos do plano espiritual. Por isso que cada tratado, cada modificado, quem chegou doente, continua doente, mas continua também trabalhando, se refazendo. Porque estamos numa escola, num grande educandário, o planeta Terra é uma oficina, é um educandário, é um presídio, é um hospital. Não sairás de lá enquanto não pagares até o último cetil. Era a mensagem de Jesus naquele tempo. Porque ele falava atrelando ao que as pessoas conheciam. Então, nenhum de nós estamos aqui ao acaso. Quando findar esta encarnação, bagagem nova, se preparar para a próxima. E o que é que deixamos aqui de bom? Esse bom que a gente vai colher ainda. Que quem semeia vento, colhe tempestade, diz o ditado. Então, nós estamos semeando algo melhor agora, nessa existência. Ter a coragem de enfrentar, se for o caso, o opróbrio, a humilhação, na defesa dos fracos e dos desvalidos. Assistência social. Alguns criticam. Por que as pessoas saem por aí fazendo, dando roupa, alimento, alimentando fulano, ciclano e beltrano? Cada um faz aquilo que lhe achar melhor. Com compreensão de causa. Porque nós não poderemos dizer mais tarde, eu não fiz porque fulano me impediu. E a minha vontade, e o meu livre-arbítrio, como é que fica? Então façamos o melhor que pudermos, lembrando que não somos, quem sabe, não são grandes missionários, como nós vemos por aí grandes nomes, mas cada um de nós tem uma tarefa. E essa tarefa é a minha mudança, a minha evolução espiritual, eu ser melhor do que eu mesmo, daqui para frente. E com isso eu vou levando espíritos encarnados e desencarnados que estão me observando. Cada passo que eu dou, cada modificação que está acontecendo. E os indivíduos são levados. E aqueles que se sentirem bem, também buscam a sua modificação. Porque o plano espiritual convive conosco o tempo todo. E ela nos convida a viver Jesus. Não mais existem os circos, as praças para as execuções dos hereges, dos infiéis. A gente lembra do passado como era, né? Cristão era pego, levado para a arena, devorado pelas feras ou pelo fogo. E eles louvavam, cantavam, davam hosanas, e os soldados, os romanos, as autoridades ficavam impressionados. Eles vão morrer e continuam cantando, porque eles tinham certeza da imortalidade. E hoje nós sabemos que uma pleiade de espíritos desencarnados estavam em volta deles, para alimentá-los no grande testemunho que eles estavam trazendo por serem cristãos. E Joana diz, hoje é fácil dizer que sou cristão. Embora alguns irmãos ainda confundam quando nós dizemos que somos cristãos, é como se estivéssemos atrelados a alguma igreja evangélica. Não. Somos cristãos porque também seguimos Jesus. E o Espiritismo é uma doutrina cristã. Então ela diz, viver Jesus é indispensável viver o Evangelho em toda a sua magnitude e amplitude. Os circos de ontem, as feras aumentaram, que agora está aqui. A luta é nós conosco mesmo, aqui dentro. A quem mais foi dado, mais será pedido, mais será cobrado. E quem cobra é a própria consciência nossa. Então, avantes, companheiros, companheiras, espíritos que aqui estão vinculados neste momento, que fazem parte dessa grande bandeira da paz. Outros também fazem, não têm a denominação de espiritismo, mas também estão vinculados a ele, Jesus de Nazaré. Muita paz, que o Mestre nos abençoe a todos e nos fortaleça, cada um no seu propósito do bem, nesta casa, onde quer que esteja, mas unidos no mesmo propósito que Jesus nos aguarda.
Muita paz e obrigado.